Olá, bom dia, tudo bem? Estou aqui ao vivo falando com o doutor Heraldo, ele que é advogado eleitoralista, doutor Heraldo Inácio. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao Conexão Sertão, tudo bem? Tudo bem, Juan Braga? Bom dia a todos os ouvintes. Eu quero agradecer o convite do jornalista amigo, o condutor do blog Conexão do Sertão, para participar desse momento e dar minha contribuição para esclarecer o público sobre o regramento da campanha eleitoral. Muito obrigado, Juan Braga. Para mim é um prazer participar desse momento com você. Doutor Heraldo, o senhor que é especialista nisso, né, tem mais de 15 anos de atuação na área eleitoral, é especialista em assessoria jurídica, né, de partidos políticos, candidatos e campanhas também, especialista também em prestações de contas eleitorais, partidárias, faz acompanhamento de todas as etapas de processo, não é isso, doutor? Desde orientação preventiva até a análise, regularização e defesa. Não é isso, doutor? Isso justamente. Toda a minha trajetória jurídica, desde a época de estagiário, foi construída em cima do direito eleitoral. E esse tempo que nós temos é pesquisando, estudando, porque a cada eleição a gente tem um regramento diferente e sempre temos novas regras que precisam ser repassadas, tanto para os candidatos, as candidatas, como para os eleitores. Então, assim, é um momento muito importante que a sociedade como um todo vive, porque a Constituição ela diz que todo poder emana do povo. Então, os candidatos e os candidatos, eles estão se colocando à disposição da sociedade, se apresentando para futuramente, caso eleitos, representem o povo e seus interesses. E para isso existe todo um regramento Uhum. que precisa ser cumprido, atendido, né? Tanto durante a pré-campanha, a gente está saindo de uma pré-campanha e entrando na fase da campanha eleitoral propriamente dita, que começa no domingo, começa amanhã, 16 de agosto. Exato. Já partindo desse ponto, que amanhã, 16 de agosto, é que se dá início, né, à campanha eleitoral brasileira, o que é que muda, doutor, na prática, para quem é candidato? Como é que é? Agora pode pedir voto abertamente, está valendo, a partir de amanhã? Essa é a pergunta que eu tenho mais respondido e é o momento mais esperado pelos candidatos e as candidatas, porque a partir de amanhã, 16 de agosto, os candidatos vão poder pedir voto expressamente, dizer vote em mim. Durante a pré-campanha, que é o período que antecede 16 de agosto até hoje, os candidatos eles não podem pedir o voto, eles só podem se apresentar como pré-candidato, defender suas ideias, suas posições, mas ele não pode chegar num determinado ambiente público, privado, numa entrevista, num debate e pedir o voto. Então, a partir de amanhã, a propaganda eleitoral ela começa tanto na rua quanto na internet e os candidatos vão poder se reapresentar. Eu sou candidato, por exemplo, ao cargo de deputado federal, estadual, meu número de campanha é este e eu conto com o seu voto. Eu peço o seu voto para poder lhe representar, seja na Alep, seja na Câmara Federal, seja no governo do estado, seja no Senado Federal. Eu peço o seu voto, eu conto com a sua contribuição. Então, esse é um momento muito importante, que é justamente onde se inicia a propaganda eleitoral, onde o eleitor ele vai verificar nas ruas ali a distribuição dos santinhos, que é do material impresso. Uhum. Ele vai abrir a rede social dele, seja o Instagram, o Facebook, e vai ver lá os vídeos dos candidatos, informando seu número de campanha, informando suas ideias, fazendo suas críticas e pedindo voto. Então, a população amanhã vai ver um cenário de rua e de internet distinto do que ela está vendo hoje. Entendi, doutor. Mas amanhã as campanhas já podem tomar as ruas também, como o senhor bem falou. Agora, quais são as regras para essas propagandas de ruas? No caso de santinho, adesivo, carro de som, bandeira, o que é permitido e o que pode dar multa, doutor?
Pronto, vamos lá. Amanhã começa a propaganda eleitoral, o candidato e a candidata ele vai poder distribuir o material impresso. Esse material impresso ele pode ser uma carta de apresentação do candidato com o número e o pedido de voto. Ele pode ser aquele famoso santinho, né, onde tem a foto do candidato, as informações da coligação e o número do candidato. E aí, isso é permitido já a partir de amanhã, só que o candidato ele precisa observar o regramento contido na legislação. Esse material impresso que ele vai distribuir, seja o santinho, seja a praguinha, seja o adesivo, tem que trazer o número do CNPJ do candidato, né? Tem que constar lá o número do CNPJ da gráfica que está sendo contratada para produzir aquele material e o número da tiragem. Essa é a regra básica. Por que isso? Porque o candidato e a candidata ele é obrigado a prestar contas de campanha à Justiça Eleitoral, a dizer o que recebeu, quais foram os valores que entraram nas contas de campanha e quais foram os tipos de despesas que eles contraíram, que eles fizeram com aquele valor. Então, a prestação de conta é um momento do processo eleitoral muito importante. Então, todo esse material impresso, ele tem que trazer essas informações para que a Justiça Eleitoral ela possa fiscalizar, para que o eleitor possa fiscalizar e o candidato ele não cometa nenhum tipo de ilicitude eleitoral. Por quê? Se um material desse impresso não traz essas informações obrigatórias, o candidato possivelmente vai responder uma representação, uma ação na Justiça Eleitoral, e que, se for configurado que há algum tipo de irregularidade na propaganda, ele pode ser condenado a pagar uma multa de 5 mil a 25 mil reais. Exato. E isso é por cada ato infracional. Então, as assessorias jurídicas dos candidatos, as assessorias de marketing dos candidatos precisam estar bem atenadas, atualizadas, para poder organizar e poder orientar as campanhas, Juan. Isso é muito importante, fazer essa ponderação. E eu vou dar um exemplo que se vê muito, né? Adesivo de carro. Adesivo de carro, eu tanto posso ter aquele adesivo pequeno, que é 30 por 40, eu não posso ter um adesivo maior do que esse, a não ser aquele que é colocado no vidro traseiro do carro, que é a chamada plotagem, né? Então, existe na legislação, na lei eleitoral, uma dimensão de adesivo, né? Adesivo para colar em carro, ele tem que ser 30 por 40 centímetros, e esse adesivo eu vou poder utilizar no carro, eu vou poder utilizar na janela da minha casa, eu vou poder utilizar na fachada da minha casa. Essa é uma questão. O adesivo perfurado, que é o que se coloca na traseira do carro, é um adesivo que tem uma dimensão maior. Então, a maioria dos candidatos, todos praticamente, se utiliza dessa forma de propaganda porque ela chama mais atenção. Isso. Mas é como eu expliquei, tem que trazer lá os elementos que a lei pede para que não seja considerado irregular. E pode ter certeza, a Justiça Eleitoral ela está cada dia mais preparada e equipada para exercer o poder de polícia. O que é o poder de polícia? É o poder de fiscalização. E também para conhecer das denúncias e das ações que vão ser eventualmente ingressadas ali contra aquele candidato sob a alegação de propaganda irregular, para poder responder. Então, o candidato tem que estar muito atento. Eu falei de material impresso, falei do adesivo, falei do adesivo da plotagem do carro, que é o perfurado, e também eu vou dar o exemplo aqui das famosas bandeiras. Todas as campanhas eleitorais se utilizam de bandeira e está permitido na legislação eleitoral. O que o candidato precisa atentar é que essas bandeiras não podem estar fixas, amarradas numa árvore, não podem estar amarradas num poste. Elas têm que estar ali naquela famosa base de concreto chamado cuscuz. Conhece, Juan? Conheço, aqui a gente faz com gesso. Justamente, seja com gesso, seja com bloco de cerâmica, seja de concreto. Então, é esse chamado cuscuz
que vai ficar lá na via pública e vai receber a bandeira. Geralmente essa bandeira vai estar colada num bambu ou num cano de PVC. Mas ela não pode estar amarrada, não pode estar fixa, e ela não pode passar o dia inteiro, a campanha inteira no mesmo lugar, dormir e acordar no mesmo lugar. Cabe ao candidato colocar a bandeira a partir de 6 horas da manhã do dia e ele tem a obrigação de remover essa bandeira até 10 horas da noite. Excelente, Essas boa bandeiras informação, não horário. podem estar fixas. Bandeira tem que ser móvel. E aí a gente tem, Juan, você sabe, o famoso pardal. A Justiça Eleitoral não aboliu o pardal, não. Ela criou outras formas de mecanismo de denúncia. Mas aí, se o eleitor ele percebe, ou um opositor daquele determinado candidato, que a bandeira de fulaninho está dormindo e acordando no mesmo local, certamente essa pessoa vai fazer uma denúncia, tirar uma foto, um vídeo, vai mandar lá para o sistema da Justiça Eleitoral e o candidato vai ser notificado para se defender, para remover a propaganda, para regularizar. E se o juiz considerar que está irregular, ele vai ser condenado a pagar uma multa. Exatamente. Estamos aqui falando ao vivo com o doutor Heraldo Inácio. Doutor Heraldo é especialista em direito eleitoral. Hoje, sábado, dia 15 de agosto, amanhã, dando-se início à corrida eleitoral, às campanhas eleitorais. Doutor, o senhor já falou aqui sobre o início das campanhas amanhã, sobre material gráfico impresso, esses detalhes de campanha de rua, de praguinha. Agora me diga uma coisa, doutor, quando é que já começam as inserções de TV e de rádio? Porque a gente viu que ontem foi postado João Campos com Lula já gravando o seu material de inserção de TV, junto com Marília Reis, Humberto Costa, a Frente Popular ali. E esse material, quando é que ele pode e quando é que ele vai chegar às TVs e às rádios? A partir de amanhã? Juan, é o seguinte, a gente tem que fazer uma distinção. Uma coisa é a propaganda eleitoral veiculada na internet, que ela vai começar amanhã. Todos os vídeos que os candidatos estão produzindo, se lançando e com o pedido de voto, esses vídeos vão poder ser divulgados na internet a partir de domingo, dia 16. Isso é uma coisa que tem que ficar clara. O guia eleitoral gratuito, que é a propaganda no rádio e na TV, ele só vai começar no dia 28 de agosto. 28 de agosto é o dia que começa tanto o guia eleitoral quanto as inserções eleitorais. O guia eleitoral é aquela propaganda eleitoral que passa na televisão, que ela tem um tempo maior, né? Ela é um tempo maior. E as inserções são aquelas chamadas que ocorrem durante a programação da TV, durante o dia, aquelas chamadas breves de 30 segundos, de 1 minuto. E, pela lei, começa dia 28 de agosto. A partir do dia 28 de agosto. A partir do dia 28 de agosto. E ela termina no dia 1º de outubro, que é uma quinta-feira. Isso considerando o primeiro turno. A data da eleição, o dia da votação, né? Um domingo, 4 de outubro. Isso. Então, o último dia para que os partidos divulguem sua propaganda eleitoral no rádio e na televisão, partidos, candidatos e candidatas, é a quinta-feira, o 1º de outubro, e ela começa dia 28. E aí eu trago um detalhe importante. A Justiça Eleitoral, ela tem um prazo para convocar os partidos e os candidatos para uma reunião, os canais de emissoras de televisão, toda a imprensa, para fazer o sorteio do tempo de propaganda que cada partido vai ter direito. Então, ela tem até o dia 23 de agosto para chamar todo mundo. É a famosa reunião que acontece lá no pleno do Tribunal Regional Eleitoral de Pernambuco. Chama todos os representantes dos partidos, as emissoras cadastradas, e ali vai ter o sorteio, a distribuição do tempo que cada partido vai ter direito para utilizar e distribuir entre os seus candidatos. Essa reunião ainda não aconteceu, até porque tem até o dia 23. Muito provavelmente, em breve, semana que vem, vai estar sendo marcada.
Ok, doutor, entendido. Doutor, me diga mais uma coisa: quais os prazos legais ainda restam nesse calendário eleitoral nosso? Depois do registro da candidatura, por exemplo, até quando um partido pode substituir um candidato? Ainda dá tempo de fazer alguma substituição? Com certeza, Igor. Até porque hoje, 15 de agosto, é o último dia para que os partidos eles peçam o registro de candidatura dos seus candidatos e candidatas. O que é que diz a lei eleitoral? Que os partidos eles podem fazer suas convenções partidárias, devem, entre o dia 20 de julho até o dia 5 de agosto. É o período em que os partidos se reúnem internamente para escolher seus candidatos, para escolher com quem é que vai se coligar, se vai se coligar com o partido A, com o partido B, se vai ter candidato ao cargo de governador, de senador, deputado estadual, deputado federal. Esse período já passou, porque a gente já ultrapassou o dia 5. Uhum. E aí a gente vem para um segundo momento. Realizada a convenção partidária, os partidos têm até o dia 15 de agosto para pedir o registro de candidatura daqueles candidatos escolhidos em convenção. Então, hoje é o último dia para que os partidos formalizem esses pedidos de registro de candidatura. Mas isso nada impede que, após, sejam complementadas as candidaturas que os partidos deixaram de pedir. Por exemplo, para a Câmara Federal, cada partido pode pedir a candidatura de até 26 candidatos e candidatas. É o número máximo que o partido pode pedir para concorrer, registrar. Entendi. Para a ALEP, a Assembleia Geral do Estado de Pernambuco, os partidos podem pedir o registro de até 50 candidatos ao cargo de deputado estadual, seja candidato ou candidato. Se chega ao dia 15 e o partido ele não consegue complementar a sua chapa, ele pede lá 20, ele escreve 20 candidatos para concorrer ao cargo de deputado federal e 40 para concorrer o cargo de deputado estadual, ele ainda tem um período de até 14 de setembro para poder complementar essas vagas. Entendeu, Igor? Interessante. Então, até o dia 14 de setembro, os partidos podem fazer essas costuras e podem substituir candidato, pode pedir a complementação de vaga remanescente. Então, isso é uma data que está no calendário eleitoral e que acontece muito, porque a gente sabe que as costuras partidárias são feitas diariamente, as regras do jogo internos do partido mudam e eles podem sim complementar suas atas de convenção e, dentro desse prazo, fazer os ajustes necessários para lançar candidato, retirar candidatura. Isso eu falo partido, porque o candidato ele tem direito de, após o pedido do registro de candidatura, é possível que o candidato diga, olha, eu não tenho mais interesse para concorrer e eu vou renunciar. E é um direito individual. Pronto, vamos lá. Isso aí está fora do controle do partido. Pronto, agora o senhor entrou num tema que foi bastante pertinente nesses últimos dias. Eu vou aproveitar agora um caso recente, que foi a indefinição da candidatura de Túlio Gadelha, há alguns dias atrás, essa semana, esse episódio aí, que foi uma quase desistência, depois ele desistiu de desistir. Se tem algum efeito jurídico isso? Mesmo que o candidato ele voltasse atrás antes desse prazo formal do dia 15, ele poderia fazer isso? E a chapa poderia ter um substituto no lugar dele? É o seguinte, e aí você tocou num ponto importante, porque realmente o que mais se leu nos meios de comunicação foi essa cogitação se o candidato ao Senado, Túlio, iria permanecer como candidato ou não. Né? Essa cogitação, porque, pelo que eu li, houve depois aí, ele esclareceu que jamais pensou em desistir. Mas eu vou responder de uma forma geral. O candidato, o partido, a partir do momento que ele pede o registro de candidatura de um candidato, seja o cargo de Senado, de deputado federal ou estadual, ou governador, o partido formalizou o pedido. E aí eu já expliquei que é um direito do candidato permanecer na condição de candidato ou não. Se o candidato protocola o pedido de renúncia lá no processinho dele,
na Justiça Eleitoral e esse pedido de renúncia é homologado, aceito pela Justiça Eleitoral, ele não pode mais concorrer a este cargo que ele renunciou. Ele pode até ser lançado como candidato em outro cargo. O que não foi o caso recente que aconteceu, porque não se tem notícia de que o candidato ao Senado tenha lá formalizado o pedido de renúncia. Era apenas especulações. Não é? Isso. Dentro disso, Ficou então, claro, Juan? Ficou bastante claro, doutor. Agora, veja só, seguindo essa mesma linha, pronto, hoje ele se coloca como candidato. Ele teria um prazo ainda para manter essa candidatura? Dá tempo ainda? Quanto tempo antes da eleição propriamente dita, Túlio Gadelha ou o candidato pode ainda renunciar? Se ele quiser renunciar formalmente à disputa pela vaga ao Senado e trocar, se ele pode trocar para deputado federal. Como é que fica nesse caso? É como eu expliquei no início, né? O candidato, ele não é obrigado a permanecer na condição de candidato. Ele pode renunciar a qualquer tempo. E aí o partido, ele tem um prazo para fazer essa substituição. Pela lei, se ele quiser desistir uma semana antes, um dia antes da eleição, pode? É um direito que ele tem. Ele e qualquer candidato. E aí o partido, ele vai ter um prazo a contar dessa data para poder fazer essa substituição. Pela lei, até o dia 14, os partidos podem fazer a substituição dos candidatos. E após essa data, essa substituição ela é permitida em caso de falecimento. Por exemplo, o candidato faleceu aí faltando poucos dias para as eleições. O partido ele pode fazer a substituição desse candidato. Isso não há impedimento legal. Então, a partir da data limite é 14... Porque o fato, veja, aí a gente tem que fazer uma distinção. Até o dia 14 é o último dia para que o partido ele ocupe 14 as cadeiras de outubro, ali. 14 de setembro. Que 20 dias antes do pleito. O calendário eleitoral, que trata de todas as datas pertinentes às eleições, ele é claro. Ele diz, até o dia 14 de setembro, os partidos eles podem estar substituindo o candidato e complementando vaga que não foram preenchidas ali até o dia 15 de agosto. Após essa data, pode até haver uma substituição. Mas em quais são os casos? E aí a própria lei diz, caso de falecimento, o caso de um adoecimento, o candidato ele fica numa situação difícil de saúde, por exemplo, em coma, não tem como concorrer. O partido ele vai poder fazer essa substituição após essa data, desde que comprovada essas condições, o falecimento, o estado de saúde. E isso tem que ser feito em até 10 dias, contado do fato. 10 dias contado do falecimento, 10 dias contado do dia em que o candidato... Estou dando um exemplo, tá? Certo. Ou a candidata entrou em coma. O partido vai poder fazer essa substituição a qualquer tempo. Agora tem um detalhe. Tem um período em que não é mais possível alterar foto de urna. E aí, aquele candidato que está entrando no último momento do jogo, infelizmente, vai ter que concorrer ali, vai aparecer a foto do candidato que não é mais, não está mais no páreo. Mas aí o partido certamente se utilizaria de uma estratégia para fazer a divulgação e orientar os eleitores, né? Entendi. Doutor Heraldo Inácio. Doutor, queremos agradecer a participação do senhor aqui conosco no nosso programa do blog Conexão Sertão, Mapa do Poder. Eu queria agradecer ao senhor por tudo que o senhor esclareceu aqui para o nosso público. Mais alguma recomendação, doutor? Tenho uma recomendação. Eu não poderia encerrar essa minha entrevista sem chamar a atenção dos candidatos e das candidatas para a questão da propaganda eleitoral na internet e a utilização da inteligência artificial. Porque, Juan, a inteligência artificial é uma ferramenta extremamente importante, seja para a propaganda eleitoral, seja para o marketing em geral. Então, a maioria dos candidatos e candidatas e das campanhas se utilizam da inteligência artificial para produzir sua propaganda eleitoral, seja a propaganda impressa,
seja a confecção de um vídeo que vai ser veiculado na internet ou no guia eleitoral. E aí os candidatos precisam atentar para o fato de que é obrigatório, se ele utilizar a inteligência artificial, informar nesse material que esta propaganda foi produzida com o uso da IA. Isso é uma obrigatoriedade da lei, e que se ele não cumprir essa formalidade e houver representação, houver denúncia, possivelmente ele vai ser multado. Então, utilizou a inteligência artificial, tem que informar na propaganda. A gente sabe que a divulgação de notícias falsas, as chamadas fake news, é crime eleitoral e estão terminantemente proibidas nessas eleições, assim como estavam proibidas nas eleições anteriores. Então, muito cuidado, candidata e candidato, na hora de produzir o seu material, o seu conteúdo, tem que checar a fonte, tem que checar as informações para não correr o risco de divulgar uma notícia falsa, uma notícia incompleta, uma notícia que tenta induzir o eleitor ao erro, porque isso vai dar problema e aí os valores das multas são extremamente altos. Então, essa é a minha recomendação final que eu deixo aqui para os seus receptores, os destinatários e todos os ouvintes que estão ouvindo essa entrevista, principalmente os candidatos e candidatas. Doutor Heraldo, agora o senhor me acendeu uma luzinha aqui e eu preciso lhe fazer essa pergunta. Como é que a gente identifica o que é uma fake news, ou seja, uma notícia falsa, para um erro de informação? Porque no nosso meio jornalístico, a informação ela acontece com uma velocidade enorme e ela vai se apurando ao decorrer do dia. Hoje a gente recebeu uma informação de que essa cadeira, uma cadeira que está aqui na minha frente, ela é preta. Daqui a 10 minutos alguém passou e pintou ela de verde. E a gente vai atualizando. Aí quando é daqui a 10 minutos, aí alguém pode pegar, fake news. Diz que a cadeira era preta e agora está verde. O que é que muda? Como distinguir? Juan, é muito importante essa pergunta que você fez. Porque quando você vai divulgar um conteúdo, principalmente em se tratando de um canal de comunicação, você precisa checar a fonte. Você precisa se cercar de todas as informações acerca daquele fato, para tentar identificar se o que você está passando para o seu ouvinte, o destinatário, é de fato uma notícia verdadeira. O candidato e a candidata também precisa ter muito cuidado na hora de divulgar o conteúdo. Por exemplo, eu vou dar um exemplo. Existem vários candidatos e candidatas que já responderam algum tipo de ação na justiça. Pode ter sido uma representação eleitoral, pode ter sido uma ação de improbidade administrativa, porque a gente sabe que muito candidato foi prefeito, foi gestor, foi ordenador de despesa. E é natural que se exista fiscalização e que determinados candidatos respondam a algum tipo de processo na justiça. Então, se eu trago essa informação no seio da propaganda eleitoral, no seio da propaganda no geral, eu tenho que ter cuidado de saber, olha, essa pessoa que eu estou citando o nome, ela foi apenas investigada, ela de fato foi indiciada, ela de fato respondeu um processo criminal, ela foi condenada ou foi absolvida. Eu estou dando um exemplo. Porque se eu trago uma notícia nesse sentido, pela metade, ou eu deturpo, eu faço uma truncagem no conteúdo para induzir o eleitor ou o ouvinte de que aquela pessoa respondeu um processo, foi indiciada e fica lá na entrelinhas que ela foi condenada quando ela não foi, isso vai trazer um problema, porque esse candidato e essa candidata vai se sentir ofendido no direito de procurar a justiça para que a justiça mande corrigir a informação ou mande retirar do ar. Então, as candidaturas precisam estar bem assessoradas de jurídico e de marketing antes de trazer qualquer informação nesse sentido. Eu estou dando um exemplo. Assim como também os canais de comunicação. Agora, se houver processo judicial, no curso da defesa, quem está sendo processado, acusado de ter veiculado uma notícia falsa, né, vai ter o direito de se defender e demonstrar que naquele momento a situação era aquela.
e aí vai caber ao advogado ou à advogada que vai conduzir a defesa provar a legalidade e a veracidade daquela informação que foi repassada. É garantido o direito de ampla defesa e do contraditório, porque a Justiça Eleitoral não vai fazer nenhum tipo de julgamento prévio sem que haja o devido processo legal. Agora, Juan, um fato importantíssimo que eu tenho sempre iniciado minhas palestras quando eu vou falar da utilização da propaganda eleitoral na internet é que, nessas eleições, a Justiça Eleitoral ela foi muito mais rígida com relação aos provedores de internet. Porque hoje, os provedores de internet, eu vou dar um exemplo, a Meta, eles têm o dever, a obrigatoriedade de analisar previamente o conteúdo publicado de propaganda eleitoral, e aqui eu dou exemplo da propaganda eleitoral. O candidato ou a candidata publicou um conteúdo, uma propaganda eleitoral, um vídeo, por exemplo. Está lá no Instagram, está lá no Facebook. A Meta ela tem a obrigação de fazer uma análise prévia. E se ela entender que aquele vídeo ofende a imagem de uma determinada pessoa que está sendo citada, ofende a imagem, comete uma injúria, uma difamação, uma calúnia, se ofende a imagem, se ofende a honra, ou se traz um fato sabidamente inverídico, uma notícia falsa, a plataforma tem por obrigação de remover imediatamente esse conteúdo. Então, por essa lógica, quem é que tem o poder de julgar e fazer análise prévia? As plataformas. Entendi. E aí, se ela retira esse conteúdo da internet, ela também tem a possibilidade de bloquear a rede social do candidato, se ele reiterar. E isso é muito ruim, porque daqui que o candidato faça uma defesa administrativa perante a plataforma, demonstre que o vídeo é regular, demonstre de que não cometeu nenhum crime eleitoral, e o vídeo volte para o ar, ou que a plataforma desbloqueie a rede social dela, ele perde quantos dias aí de propaganda? 10? Então, isso, os candidatos e as candidatas precisam estar muito atentos a essa questão. Ter muito cuidado e se utilizar de suas assessorias antes de fazerem suas publicações. Porque a lei, ela veio de forma para garantir que o eleitor receba a informação de forma transparente e verdadeira, e que se garanta a lisura do processo eleitoral. O eleitor precisa estar bem informado e com informações verdadeiras. Essa é a finalidade da lei, quando ela traz essa obrigação para as plataformas, quando ela estipula uma multa de alto valor para quem descumpre as regras eleitorais. Entendido, doutor. Doutor, queria agradecer mais uma vez, obrigado pelo excelente bate-papo aqui com o senhor, doutor Heraldo Inácio, especialista em direito eleitoral. Muito obrigado, doutor. Juan, muito obrigado pelo convite, muito obrigado ao blog, muito obrigado a todos os ouvintes. Eu me sinto muito honrado de poder contribuir com esses esclarecimentos. Estou sempre à disposição, conte conosco. Muito obrigado, doutor. Excelente dia para todos. Igualmente. Tchau, tchau. Tchau.